O 10 na TV continua a série de entrevistas que todas as afiliadas da Record News estão fazendo em seus estados. Hoje, mais uma entrevista com um candidato ao governo do Amazonas. O terceiro da série Sabatina com os candidatos, que começa agora. Em nosso estúdio, Luiz Navarro, trabalhador da construção civil de 71 anos, que concorre pelo PCB. Em 2010, ele também disputou o cargo pela Legenda. Em 2012 e 2008, Navarro foi candidato à Prefeitura de Manaus. Boa tarde, candidato. Lembrando que a nossa entrevista tem um tempo total de 15 minutos entre perguntas e respostas. Por isso, pedimos que o senhor seja conciso e objetivo para que a sua entrevista não seja prejudicada. Para começarmos, qual o modelo de transporte que o senhor, como governador, defenderia para Manaus? Monotrilho, metrô, ônibus ou outro modelo? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores da Record News Manaus. E para melhorar a mobilidade de Manaus, é necessário não só o monotrilho, não só o BRT, como o transporte coletivo pela via fluvial. Isto nós defendemos desde quando fomos candidatos a prefeito e é pensamento nosso estatizar o transporte coletivo e fluvial de massa, estatizando para poder fazer, então, com que aconteça a tarifa zero. Agora, candidato, a segunda pergunta. Nos últimos 10 anos, o interior do Amazonas gerou poucos empregos com carteira de trabalho assinada. A maioria dos empregos ainda está nas prefeituras, que não têm recursos para contratar mais empregados. Na sua opinião, qual a saída para aumentar os empregos no interior do estado? É incentivar efetivamente o setor primário. E o PCB tem um plano. Nós pretendemos transformar o Amazonas no maior exportador de alevinos comerciais. Todo mundo quer o nosso peixe. E nós temos a tecnologia e as matrizes para transformar o Amazonas no maior exportador de alevinos comerciais. Candidato, e já somos o maior exportador de alevinos não comerciais. Candidato, o Amazonas inteiro, incluindo Manaus, sofre com o tráfico de drogas ilícitas. A sensação é de que mesmo com a polícia combatendo o narcotráfico, nada muda. Existe uma saída para este problema das drogas, na sua opinião, e qual seria essa saída? A saída é a descriminalização das drogas, que isso seria um baque efetivo no tráfego, porque o preço cairia e não interessaria mais traficar. Hoje a polícia o que faz? Prende o usuário de drogas. O traficante, quase a grande maioria dos traficantes, ficam impunes. Então você tem que tomar esta medida, descriminalizar todas as drogas. Então, o senhor é a favor que seja liberado a venda de drogas? Sim, seja liberado a venda das drogas, mas com a assistência do Estado. O Estado ganhou mais 50 anos de Zona Franca de Manaus. Para quem não sabe, mais 50 anos em que as indústrias que se instalam em Manaus não precisam pagar impostos, como acontece na maioria das outras capitais do Brasil. O que é preciso, na sua opinião, para que a Zona Franca se desenvolva e depois desses 50 anos o Estado mantenha as indústrias e os empregos aqui de Manaus? A aprovação por si só não consolida o polo industrial de Manaus. Aconteceu no passado quando um senador paulista ocupou a vaga do Amazonas, desempregos, evasão de indústrias e a Zona Franca de Manaus quase chega ao fim. Isto está para acontecer novamente. Um paulista vai assumir a vaga do Senado no Amazonas. Esta lei
de 50 anos aprovada não consolida a Zona Franca de Manaus. É necessário que estejamos todos unidos para defender a Zona Franca de Manaus. Então, neste momento, um paulista assumir a vaga do Amazonas no Senado não é nada bom para nós. A Zona Franca corre perigo. Nossa última pergunta: qual é a diferença que o senhor considera principal entre as suas propostas e de outros candidatos ao governo? Lembrando que ainda temos 10 minutos de entrevista.